Olá, Rose Ceni Pedroni, aqui novamente na série Ego. E agora eu entro em duas questões de extrema importância, tá? E essas questões talvez eu não traga a resposta, mas eu vou trazer uma sementinha para que você faça isso dentro de você, que você vá germinando essa sementinha e venha o fruto, né? Porque como disse, eu não tenho respostas, né? A teoria ajuda muito? Sim, ajuda muito. Mas quem vai te ajudar é você mesmo. Então, eu quero te perguntar, qual é a influência do ego? Você já parou para pensar? Qual é a influência do ego na sua vida? O que o seu ego está fazendo com você? Parou para perguntar? Se não tinha parado ainda, pare agora. E vá responder isso para você. Mas, independente, eu vou fazer a segunda pergunta. É possível controlar o ego? Mais uma pergunta que só você vai saber responder. E, se é possível, quando, como e por quê? Perguntas muito claras, mas é só você que sabe responder isso, tá? Mas eu trago aqui um pouco de quem falou de ego com tanta propriedade, né? Que foi um, um psicólogo de renome, que o nome dele é bem conhecido e acredito que você já tenha escutado falar. Sigmund Freud, né? Para Freud, o ego atua como um centro de consciência. Aqui, meu ego, minha mente, tá? Então, para Freud, é um centro de consciência. O ego tem importantes papéis como ser responsável pelo nosso lado racional, lógico e científico. Ser responsável pela nossa interpretação e ação no mundo exterior. Olha que o ego fala de mim, hein? Ter responsabilidade pela nossa mente atenta, nosso foco, nossa concentração, por tudo o que você sabe sobre o que está fazendo agora. Olha o quão é importante o poder do nosso ego. Ele dita quem somos. Pararam para pensar? Ele diz da minha responsabilidade racional e lógico, tá? Razão e a lógica. E o método científico que eu utilizo. Então, se eu não tenho ciência, eu não tenho. A fala do Freud é essa, né? Ele fala também que eu sou responsável pela interpretação e ação do mundo exterior. Então, o que eu vejo lá fora é aquilo que eu tenho aqui dentro. E o meu mapa mental, né? Eu interpreto através da minha ótica, tá? Ter responsabilidade pela nossa mente atenta, meu ou agora, estou aqui. O que eu estou fazendo? Gravando um vídeo para minha mentoria. Então, estou aqui, foco no presente. Tá? Não adianta estar com a mente lá fora, pensando no cachorro, pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco. Não dá. Tá? Então, eu tenho que estar aqui, atenta. O nosso foco, que é a consequência da mente atenta, a nossa concentração, que é como eu absorvo todo esse conhecimento, e aí, assim, neurociência explica muito claramente isso, tá? E por tudo que você sabe sobre o que está fazendo agora. Então, o quanto eu sei desse assunto para passar para vocês? O quanto eu posso agregar esse assunto para passar para vocês? Entende? E aí, assim, eu, obviamente, como uma pessoa que sempre estudou educação, eu falaria que a mente é responsável por todos os nossos processos, né? E principalmente olhando para a neurociência. Agora, olhar para tudo isso e trazer isso para o desenvolvimento humano, o quanto isso reflete na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que caminham conosco. Então, olha a importância que tudo isso tem para a gente, né? Então, olhando para essa ótica, nós vamos para o próximo item, tá? É o responsável por um aspecto da identidade. Então, o ego é a minha identidade. Quando você responde publicamente aquela pergunta, quem sou eu? Lembra? Vocês já responderam lá atrás? Quem sou eu? Então, o ego é responsável por essas respostas que vocês deram ou não deram, quem não respondeu ou quem respondeu. Vai lá, volte lá, leia. Qual é o seu processo de identidade? Quem é você?
Está escrito já. Então, veja que nós estamos trazendo toda a mentoria para uma coerência, e uma coerência de lógica, tá? Nós estamos trazendo para que você possa se conhecer. E isso não acontece de um dia para o outro, eu não tenho uma fórmula mágica. Se eu tivesse, tinha usado desde criança, mas não tenho. Eu tive que trabalhar muito, estudar muito, e ainda estudo, porque para fazer isso eu tive que estudar. E haja estudo. Então, assim, não existe fórmula mágica, tá? E esse é o maior poder. E Freud já dizia isso, tá? Não só Freud, como Platão, como todas as leituras que eu já fiz, científicas, sim. Mas se você quer um recorte maior, está na Bíblia. Conheceis a verdade e ela te libertará. E essa é a minha verdade. É aquilo que eu vou buscar dentro de mim, dentro das minhas angústias, dentro das minhas dores, tá? Então, bora entender tudo isso e responder: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? E aí, eu tenho uma meditação que eu já passei para vocês. Eu já me respondi. E você, quando vai responder quem é você? Bora entender isso? Bom, seguindo aqui, é também a busca, desculpa, busca também uma satisfação comedida. Olha o poder do ego, tá? Ele busca uma satisfação comedida. Ele busca, tá ali, ó. Eu prefiro ficar aqui. Entende? Negociando com o id e o superego. Então, quando a pessoa dá uma estacionada na vida, também é o ego falando, tá? Isto é, cedendo um pouco ao lado do puro desejo, id, e um pouco ao lado das obrigações morais e práticas da vida, o superego. Então, o ego também ele está buscando esse momento de estar comedido, tá? Voltando para o recorte bíblico, os mornos, né? Aquela pessoa que não vai e não age, então os mornos, tá? Então aí entra o maior poder do ego, tá? E a estagnação. Aí nós temos então que estarmos atentos para que essa estagnação de que está confortável do jeito que está também é perigoso, tá? Então muito é ruim, pouco é ruim, estagnado também, tá? O que é importante, tá? O que é importante? Na minha opinião, é importante estar em movimento. Estar aqui, ó, como bem disse aqui, tá? Acima. É estar em tempo, né? Em mente atenta, no foco, concentrado, fazendo o que tem que ser feito, tá? Para mim, o que é importante é isso. Mente atenta, foco, concentrado, fazendo o que tem que ser feito. E esse é um poder que a gente se adquire. E adquire como, Rose? Agindo, agindo no tempo. Manda a tarefa, resolve. Faz isso, resolve. Tem um compromisso, levanto e saio. Tem uma ação, levanto e faço. Ação, frequência, né? Comprometimento com as coisas. E isso sim tem poder, tá? E não fazer porque o bando está mandando fazer. Faz porque precisa, porque se comprometeu em fazer, tá? Bom, o ego influencia a nossa personalidade. Aliás, o ego é a nossa própria personalidade. Legal isso, né? Ele é nós. Ele sou eu, tá? Pelo menos a faceta pública dela. Então, é aquilo que eu exponho. Esse é o meu ego. Aqui vocês estão vendo o meu ego, meu conhecimento, minha visão, meu olhar, minhas interpretações, minhas crenças, tá? Tudo aqui está sendo o meu ego, tá? Aquele lado que mostramos aos outros. Olha aí, aquele lado que mostramos aos outros. E aí, eu gosto muito de trazer um recorte da minha história, porque eu digo assim, eu não consigo limpar, por exemplo, eu limpo minha casa. Eu não consigo limpar minha casa e não sentir o que eu sinto quando eu dou uma aula. Porque, assim, dar uma aula é muito importante, mas limpar a minha casa também é importante. Entenderam? Fazer uma comida para minha família também é importante. Então, veja que se eu estou agindo para a ação do movimento, não importa o que eu esteja fazendo, eu posso ser um catador de lixo, que eu vou fazer com prazer, com amor e com significado. Então, tudo que você puser à mão, olhe para isso, né?
e coloque a sua melhor existência, coloque o seu melhor ali no que você está fazendo. E aí você vai ver que você vai estar agindo pela sua personalidade e não pelo ego, tá? Bom, é possível controlar o ego, é possível controlar um ego exacerbado demais, o narcisismo, tá? É possível sim. Então, respondendo a pergunta que fizemos lá em cima, é possível sim. Ou paralelamente, é preciso tirar tirar do ego o peso do superego rígido demais, tá? Então, é possível controlar quando nós evitamos que ele tenha uma certa fragilidade, tá? Então, eu até pulei aqui a parte, ó, porque a hora que eu li, eu pulei para baixo. Então, vamos ler novamente. É possível controlar um ego exacerbado demais, o ego narcisista, ou mesmo evitar um ego fragilizado, baixa autoestima e depressão, tá? Então, é possível controlá-los, né? Tanto um quanto o outro. Porém, nesse paralelo, é preciso tirar do ego o peso do superego rígido demais, tá? Então, o superego muito rígido. E quem é o superego? O meu superego são as práticas morais, né? As práticas da vida. Então, o meu superego é esse, tá? Então, eu tenho que tirar essa rigidez, tá? E buscar entender os meus desejos reprimidos. Aí vem o Freud, né? Porque ele sempre falava, mas ninguém nunca entende, né? E até eu já critiquei Freud por conta disso, que ele fala muito da questão do desejo reprimido, né? E claro, entendendo ele como um autor, ele traz esse recorte. A gente, com o id e ego, a gente se torna um ser balanceado, sim, só que muitas vezes balanceado para essa ausência, para esse. Porque assim, nem para mais nem para menos, mas também não morno, né? O morno também não vai ser legal. Tá? Então, qual é a ação mais adequada, né? Então, nós não podemos pensar no rígido demais, né? E nem naquele que está carregando ali crenças limitantes, né? E reprimindo, né? E reprimindo as pessoas, reprimindo os sentimentos, reprimindo os desejos. Então, nós temos que ter esse balanço, né? E entender. É muito interessante que a gente apreenda, tá? E não é aprender, é apreender, tomar para si, né? Que o maior poder de tudo isso é quando a gente olha lá dentro do nosso coração e uma célulazinha diz assim: eu agradeço o que eu estou fazendo. Isso é legal. Porque eu já cheguei a fazer coisas que não eram legais para mim e para os outros, e lá dentro não ficou confortável, ficou uma voz falando comigo. Essa voz é a voz do id, do ego, do superego, tá? É a voz da reprovação ou é a voz da rigidez, né? Então, cuidado, cuidado, porque a gente tem que ter esse olhar. Mas se você tiver com foco no presente, você não vai ter problema mais. E um outro recado é essa mensagem do Ralph Waldo Emerson. E o que ele fala aqui é a minha fala. Eu diria que eu tiro o nome dele e coloco o meu aqui. Estou brincando, eu deixo o nome dele porque ele é o autor da frase que faz muito sentido e significado na minha vida. Então, respeitando e honrando a pessoa que teve todo o trabalho científico em criar esse material, né, em criar essa frase, né, na verdade, eu trago ele para evidenciar e honrar. A frase é a seguinte: ninguém aprende o sentido da vida até que coloque o seu ego à disposição para servir aos seus irmãos. E aí eu encerro aqui dizendo: estou aqui para servi-los. E te servir é me servir de conhecimento, é produzir em mim uma melhor versão. Então, peça que eu vou estar com você. E gratidão por tudo, gratidão por deixar com que eu possa servir você com a minha vida. E aí sim, para mim, a minha vida vai fazer sentido. E se fizer sentido para você, faça o mesmo com as outras pessoas. Aprenda e passe adiante. Esse é a nossa missão. Muito obrigada por ter estado aqui comigo.
nessa série toda de origem dos problemas emocionais. Nós encerramos aqui agora esse capítulo e eu agradeço cada um que assistiu. E se você quiser fazer um comentário no vídeo, pode fazer, fica à vontade. E muito obrigada. Um beijo no coração. Vamos ficando por aqui. E tem mais, a mentoria não encerra. Temos muita coisa ainda. Beijos!